Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, dando sequência na leitura, hoje nós iremos concluir a Epístola da Alegria, a Epístola da Prisão aos Filipenses e iniciar Colossenses. Vamos à leitura? A humildade cristã. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algumas entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, ou seja, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada um para o que também é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Perceba que essa é uma epístola que Paulo está preso, chamada de Epístola da Alegria, e ele está externando aos irmãos, para que os irmãos não venham desfalecer, para que os irmãos não venham desanimar, mas para que os irmãos viessem a perseverar, para que os irmãos viessem a continuar lutando e sempre considerando o outro acima, superior do que a si mesmo. Sempre considerando o outro melhor do que a si mesmo, fazendo isso em amor, em alegria. E Paulo era o maior exemplo disso. Imagine, um poliglota, instruído aos pés do Rabino Gamaliel, um homem da tribo de Benjamim, com a cidadania romana, adquirida por grande soma de dinheiro, como ele mesmo fala, judeus dos judeus, um homem extremamente conhecido, doutor da lei, podemos colocar assim, um exímio conhecedor, e ele sempre se considerava abaixo, inferior, como nós vimos em outras epístolas a ele narrando sobre isso, que ele se considerava fraco e eles fortes, que ele se considerava vil, desprezível, os demais ilustres. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que ele se colocava naquela posição. Mesmo ele sabendo do seu potencial e da sua capacidade, ele tinha essa qualidade. Ele estava externando isso para os irmãos para que pudessem agir dessa mesma forma. E agora, olha qual era a motivação dele, qual era a inspiração dele para ter tal atitude. Lembra quando ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então qual era o modelo dele? Qual era o ídolo dele? Jesus. E ele fala no versículo 5, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E olha agora, ó, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar é tomar o lugar do outro. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A palavra servo aqui é doulos no grego, escravo. O rei que se fez escravo, movido por um sentimento verdadeiro, genuíno, que se chama amor. Agapau, ágape. Não o amor filéu, não o amor fraternal, não o amor altruísta, não o amor eros, não, o amor ágape, ao ponto de se doar por amor, não somente ao homem e à mulher de bem, em favor do terrorista, em favor do pedófilo, em favor da prostituta, em favor do homicida, do parricida, do matricida, em favor do estuprador. Porque lembra que eu falei na visão anterior que diante de Deus nós somos todos iguais? E Deus não faz acepção de pessoas? Paulo está usando o exemplo de Cristo, a cristologia, como exemplo da vida e do ministério dele, a qual eu e você também devemos pegar esse exemplo e aplicar. Se você não consegue olhar para um bom exemplo humano, para um homem, para um irmão, para uma mulher, para uma irmã, então olhe para Cristo. Como o escritor aos Hebreus fala no capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então perceba que o rei deixou o esplendor da glória, assume a figura humana, como o próprio Paulo fala em versículos anteriores, em epístolas anteriores, assumiu o corpo de humilhação na condição de escravo, motivado por um sentimento genuíno de um amor ágape. E aí ele continua dizendo, ó, olha que coisa tremenda, ó, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a cruz, ela não é somente um sinônimo de sofrimento, de dor. A cruz também é sinônimo de obediência. Perceba que Jesus ele fala, aquele que quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo. Em segundo lugar, tome a sua cruz. Obediência. E por último, siga-me. Então, a cruz, claro, além de todo aquele
martírio, aquele sofrimento e dor, mas ela também é sinônimo de obediência. Porque lembra quando eles foram capturar ele? Que Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Aí Jesus manda ele meter a espada na bainha, pega a orelha, coloca no lugar, cura Malco e fala assim: acaso o Senhor pudesse clamar a Deus aqui, você acha que Deus não enviaria 12 legiões de anjos? Então você vê, ele foi obediente. Ele foi caminhando em direção à cruz como um sinônimo de obediência. Então a cruz é também sinônimo de obediência. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou. Soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, façam isso. Siga o exemplo de Cristo, siga o meu exemplo, porque eu segui o exemplo de Cristo. Considere os outros superiores. Tenha paciência, tenha compaixão, exerça misericórdia, perdoa, peça perdão, seja humilde. Aleluia! Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Ou seja, ele sabia que a qualquer momento ele seria julgado e sentenciado à morte. Mesmo assim ele fala: eu espero, eu tenho aquela certeza, aquela convicção que mesmo que eu não possa testificar, mesmo que eu não chegue aos meus ouvidos, que vocês estão agindo e atuando dessa forma, mesmo que eu parta para a glória, mas eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eu não vou ter corrido, eu não vou ter combatido, eu não vou ter ensinado, eu não vou ter instruído em vão, porque eu vou me alegrar na vida de vocês e pela vida de vocês. Porque eu vou me alegrar na vida de vocês e através da vida que vocês irão alcançar, pelo bom testemunho, pela maneira como vocês foram instruídos, certamente vocês irão instruir outras pessoas. Ou seja, é isso que ele estava dizendo. Então vamos avançar. Recomendação de Timóteo. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo que dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento e que, sinceramente, cuide de vosso bem-estar, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a experiência que serviu comigo no Evangelho, como um filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo logo que tenha provido os meus negócios, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Agora ele começa aqui a fazer as recomendações. Aqui ele está recomendando a Timóteo. Olha agora, ó, recomendação a Epafrodito. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates e vosso, enviado para prover as minhas necessidades. Ou seja, Epafrodito também levou a providência, levou o recurso dos filipenses para Paulo na prisão. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvidos o que ele estivera doente. E de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse a tristeza sobre tristeza. Por isso o enviei, o mais depressa, para que vendo outra vez, vos regozijeis, ou seja, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, o Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então quer dizer, ele estava dizendo que o Epafrodito passou por um momento muito dificultoso, passou por uma enfermidade a chegar à beira da morte, e Paulo, para não sentir aquele sentimento de culpa, para não se sentir culpado, graças a Deus, e o mais breve possível, ele se recuperou, ele já mandou de volta para os irmãos, para que testificasse aos irmãos que mesmo preso, mesmo privado da liberdade, ele continuou fazendo a obra, ele continuava evangelizando, ele continuava instruindo, ele continuava escrevendo as suas epístolas, para que eles também não desanimassem.
E ele recomenda, olha, recebam a Timóteo, recebam aí Epafrodito, honrem esses homens, porque são cooperadores, estão lutando nas minhas lutas, nas minhas batalhas, nas minhas aflições, nas minhas prisões, não se envergonham, nem de Cristo nem de mim, então recebam ele e honrem-os, esses homens, esses servos de Deus, assim como vocês me honraram, assim como vocês têm me honrado, mesmo aqui privado de minha liberdade, honrem esses homens também. Oh, aleluia! Que saudades que eu tenho aqui, eu quero fazer uma pontuação. Quando íamos ministrar nas igrejas, e eu sou um pastor itinerante, debaixo da bênção do nosso pastor presidente, então eu estou sempre em várias igrejas. E eu me recordo de um tempo que antes de nós chegarmos na igreja, até mesmo para subirmos no púlpito, numa tribuna, a primeira coisa que nós fazíamos era o diácono ou o porteiro da igreja apresentava-nos uma carta de recomendação. E essa carta ia nas mãos do diácono, ou da diaconisa, ou do porteiro, ou da porteira, e ele se dirigia até o pastor, até o anjo da igreja, e ele apresentava aquela carta. E ali o pastor pegava aquela carta, ele lia aquela carta, e ele, como ele diz assim, ó, recebei-os, pois, do Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. E a carta tinha essas observações. E depois que o pastor lia essa carta, aí o pastor dava a mensagem para o mesmo obreiro, ou para a mesma obreira, ou se não lá do púlpito mesmo, o pastor convidava você para se assentar na tribuna e no púlpito com os demais santos. Alguns princípios que hoje em dia nós perdemos, eu quero fazer esse pontuamento aqui, pontuar sobre isso, que tem ferido muito a igreja, porque muitas pessoas saem, só Deus e ela sabe como ela sai, e às vezes em pecado, às vezes em contendas, em dissensão, em confusão, e elas simplesmente vão para um outro ministério e surgem do nada e fica apenas na sua fala. E aí depois, passado um tempo, no começo a pessoa chega como uma ovelha, mansa, humilde, obediente, mas com o passar do tempo vai ver que não é aquela obediência toda, aquele temor todo, e ela começa a colocar as suas garras de fora e começa a trazer um detrimento. O que é passar essa palavra detrimento? Prejuízo para a obra do Senhor e para o corpo do Senhor. Prejuízo esse, detrimento esse, que poderia ter sido evitado simplesmente em verificação de uma carta. Pera, deixa eu ver como é que esse obreiro está chegando. Tudo bem, eu vou receber. Agora, mês de maio, faz um ano que eu mudei de ministério. E qual foi o meu cuidado? Ir até o meu pastor anterior, debaixo da bênção. Ele orou por mim, orou pela minha família, orou pela minha esposa. Nos deu a carta. E aí sim eu fui apresentado ao novo ministério, onde agora mês de maio completa um ano, que é a Assembleia de Deus Nova Taboão, nosso pastor presidente Ilmar de Queiroz. Ele recebe a minha carta, ele verifica, e aí então ele me insere no corpo eclesiástico como um dos pastores desse novo ministério. Que saudades! Você vê, são exemplos de longas datas que Paulo, da prisão, ele teve esse cuidado. Que Paulo, mesmo preso, ele teve o cuidado. Falou, ó, sou eu que estou enviando. Sou eu que estou recomendando, tanto a Timóteo como a Epafrodito. Recebam esses homens. São homens idôneos, são homens leais, são homens fiéis. Primeiramente, a Deus, a sua chamada, ao santo ministério, e também compartilham comigo. Então, meus irmãos, são coisas assim que você vê que a Bíblia está aqui. Se nós mantivéssemos alguns padrões, certamente teríamos bem menos problemas e bem menos escândalos, como nós temos visto aí no cenário atual. Nós vemos essa gente aí que tem milhares e milhares e milhões de seguidores, que tem milhares e milhares e milhões de curtidas, de likes e de comentários e de visualizações. Mas que engraçado, ninguém sabe quem é o pastor dessa gente. Ninguém sabe se essa gente é dizimista fiel. Ninguém sabe se essa gente está em comunhão. Ninguém sabe como é que está a família desse povo. E eles só postam nas redes sociais, só apresentam aquilo que as pessoas querem ver. E aí eles são reconhecidos pelos homens, aplaudidos pelos homens, honrados pelos homens, mas diante de Deus estão reprovados e envergonhados. Eu queria fazer esse adendo aqui, porque esse momento aqui foi muito pertinente. Amém? Capítulo 3, vamos avançar. Mais uma pérola do Bereano aí. Pegou aí, né, Ricardo? Vamos lá. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós, ó, ratificando, ó. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha agora, olha as qualificações agora do apóstolo Paulo. Olha as qualificações, ó. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, cumpridor da lei. Presta atenção.
Eu estou explicando para você aqui, ó. Eu estou sendo um bereano, exegético e hermeneuta aqui agora, ó. Cumprindo a lei, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, um judeu legítimo. Olha que coisa tremenda, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. A palavra fariseu significa separado, e como separado ele se destaca como doutor. Agora olha o que ele diz no versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda para Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a pela que vem a fé, pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, ele não gloriava nos seus títulos, ele não gloriava nos seus rótulos, ele não se gloriava nos seus diplomas, nas suas nomenclaturas, não. Para que conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição entre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Oh, aleluia! A vocação de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Ou seja, todo o meu passado, ele está dizendo aqui, aquela perseguição, consentir na morte de Estevão, dar o voto favorável para matar, sempre que eles iriam matar um cristão, um da seita dos nazarenos, um da seita do caminho, sempre o voto dele era mata, 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 prende, 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 espanca, 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 sempre era assim. Ele fala, uma coisa eu faço, eu deixo para trás. Lembra que ele diz em 2 Coríntios capítulo 5 e verso 17? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixa o teu passado no passado. Deixa o que ficou lá atrás. O teu passado é história, o teu presente é uma dádiva de Deus e o teu futuro é um mistério que estás na mão do Eterno. Cumpre o teu chamado, viva o dia chamado hoje. Oh, aleluia! Viva o dia chamado hoje. É isso que ele está dizendo. E ele fala, não que eu tenha conquistado, mas uma coisa eu faço. O que passou, passou. Agora eu sigo, eu prossigo. Se você puder repetir comigo aí, ó, para frente e para o alto. Para frente e para cima. Para frente e para o alvo. É isso que ele estava dizendo. Eu prossigo para frente, para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, maduros, adultos, aleluia, sintamos o mesmo. O que sentir alguma outra de uma outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tem de nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é perdição, cujo Deus é o ventre, o Deus deles é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, oh aleluia, onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? O sentimento que deve perdurar, que deve prevalecer, que deve reinar no meu e no teu coração é o amor. Seguindo o exemplo de Cristo e o exemplo de Paulo. Capítulo 4, nós vamos concluir Filipenses e iniciar Colossenses. Conselhos particulares. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa estáis firmes assim no Senhor, amados. Rogo-vos, agora vai falar sobre algumas servas de Deus, a Evódia, e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, como Clemente e como outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então, ele está dizendo agora aqui para que pudesse sanar algumas questões, algumas contendas, algumas divisões, alguns problemas. E o que isso nos mostra?
O que isso nos aponta? Isso nos mostra e nos aponta que não tem, que não teve e jamais terá e jamais haverá uma igreja perfeita aqui na terra dos viventes. Então, enquanto nós aqui existirmos, enquanto nós aqui habitarmos, enquanto nós aqui vivermos, quando você entrar numa igreja, lembre-se, essa igreja, ela é constituída por homens e mulheres que são, que foram, que serão imperfeitos, pecadores arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, pó, barro e cinza. Portanto, falível, passível a erros, acertos. Não há igreja perfeita, é isso que ele está dizendo. Então, você vê que nessa igreja também tinha algumas contendas, eles falam, olha, apazigua isso aí, resolve isso aí para que elas possam estar na mesma comunhão. São varoas valorosas, são servas valorosas, assim como Clemente. E ele segue dizendo, conselhos gerais, agora para todos. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, ou seja, a vossa igualdade, aleluia, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ou seja, não ora somente pedindo, não ora somente batendo, não ora somente buscando. Ora também para agradecer, ora também para glorificar. Já parou para pensar? A pandemia passou, muitas pessoas já se esqueceram. Mais de 700 mil vidas desceram a cova fria e a sepultura. E só Deus e essas pessoas que desceram sabem de fato se elas foram salvas ou não. E você já parou para pensar que dentro dessa multidão, e eu tenho a certeza do que eu vou exclamar, do que eu vou afirmar aqui agora, certamente você conhece alguém que perdeu a vida, ou você tem aí na sua família alguém que perdeu a vida por conta do coronavírus, do Covid-19. E você nunca se fez essa pergunta? Por que você não desceu a cova fria e sepultura? Por exemplo, eu peguei 2 ou 3 vezes essa enfermidade. E a primeira vez eu fiquei muito mal. E naquele momento eu pude entender que a minha missão, que o meu propósito ainda não estava concluído. A minha missão ainda não estava concluída aqui na Terra dos Viventes. Então o que eu entendi? Que Deus estava me dando mais uma oportunidade, mais uma chance. Para quê? Para agir da mesma forma? Para continuar da mesma maneira? Não, mas para agir melhor, para dedicar melhor, para cumprir melhor a minha chamada, a minha vocação, a minha missão, a minha responsabilidade. Em primeiro lugar, para com Deus. Em segundo lugar, para com a palavra e para com os homens e para com as almas. Já parou para pensar nisso? É isso que ele está dizendo aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendesses e recebesses, ouvisses em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então o que ele estava dizendo? Como é que você vai encher do Espírito Santo? Lembra? Em Efésios 5,14 ele falou, salmodiando, falando de coisas espirituais, falando de Bíblia, cantando, louvando, glorificando. E agora, como é que você vai se encher do Espírito Santo? Pensando nas coisas que são do alto, pensando nas coisas que são do céu. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não permita que pensamentos perniciosos, que pensamentos negativos, que pensamentos vingativos, que pensamentos diabólicos, satânicos, demoníacos invadam os seus pensamentos. Repreenda, rechaça. Por isso que ele fala, capacete da salvação em Efésios 6,10 a seguir. Para proteger esses maus pensamentos e das setas e dos dardos inflamados do maligno. Bate no capacete e cai por terra. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito esse pensamento em nome de Jesus. Todo mal está repreendido em nome de Jesus. Pensa nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas que são de cima. Capítulo 4, versículo 10, agradecimentos. Ora, muito me regozijarei, muito me alegrarei no Senhor, finalmente, em reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas se tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade. Olha agora, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, aleluia! Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição,
E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente a vós. Olha o que ele está dizendo, a única igreja que acreditou na chamada, que acreditou na conversão de Saulo, o ex-perseguidor do Evangelho, foram os filipenses. E agora ele está preso, aflito, mas ele está trazendo a memória. Eu me recordo de vocês lá atrás. Paulo aqui já tem uma idade avançada. Eu me recordo de vocês lá atrás, no início da minha chamada. O quão foi difícil para mim as pessoas crerem, acreditarem que de fato eu estava convertido, que de fato eu havia mudado, que agora eu era um servo do Senhor. Mas, ó Filipenses, eu me alegro. Bem sabeis, ó Filipenses, capítulo 4, versículo 15, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e receber, senão somente a vós. Eles não apenas creram no ministério de Paulo, eles ofertaram, eles foram mantenedores, supridores do ministério de Paulo. Inclusive agora na prisão eles não se esqueceram, e Paulo também não se esqueceu. Não se esqueça jamais de quem te ajudou no início da tua chamada. Não se esqueça jamais de quem te ajudou no início do teu ministério. Não se esqueça daquelas pessoas que oraram por você. Não se esqueça dos seus pastores, dos seus professores de escola bíblica dominical, de discipulado. Não se esqueça jamais desses homens e dessas mulheres levantados pelo Senhor para contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual e ministerial. É isso que Paulo está falando aqui, está nos dando essa lição. Eu jamais me esqueço de vocês, ó Filipenses. Verso 16. Porque também uma outra vez me mandasse o necessário em Tessalônica, agradecendo pelas provisões, pelo socorro. Não que eu procure dádivas, que eu procure dons, presentes, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante, não pouco, tenho recebido de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando Epafrodito foi visitá-lo, não foi de mão vazia. Quando Epafrodito foi visitar Paulo na prisão, ele chegou com a providência, ele chegou com socorro, ele chegou com aquilo que foi enviado da parte dos filipenses. E agora ele vai orar. A oração e saudação. O meu Deus, olha, ele está orando, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo, por glória a Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Agora ele saúda. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar, agradecendo pela conclusão do livro de Filipenses e já orar também pelo início da epístola aos Colossenses. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu. É no nome santo, bendito e poderoso do teu nome amado Jesus. Que lição preciosa, Pai. Que lições preciosíssimas, ó Pai. O apóstolo Paulo nos dá nessa carta. Chamada de carta da prisão, mas ele estava preso. Uma prisão onde ele orava, onde ele defecava, onde ele urinava, ele dormia. E ali ele escrevia cartas de motivação, de instrução, de disciplina, de correção, de exortação para os seus amados e abençoados filhos e filhas na fé, irmãos e cooperadores do Evangelho. Pai, não permita que fatores externos, não permita que as nossas lutas exteriores e interiores nos impeçam, meu Pai, de cumprirmos a nossa vocação e o nosso chamado, mas que possamos seguir o Teu exemplo, que deixou o esplendor da Tua glória, assumindo a figura humana, na condição de servo, de escravo, sendo fiel, temente, reverente, obediente até a morte e morte de cruz. Pai, que nós também venhamos ser tementes, reverentes, obedientes ao Senhor, cumprindo a nossa chamada, cumprindo a nossa vocação e elevando as boas novas de salvação, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança a todos quantos anseiam e necessitam ouvir essa palavra. Que não venhamos a declinar nem para a esquerda e nem para a direita, mas que possamos seguir para a frente e para o alto, para a frente e para o alvo, em o nome do Senhor Jesus. Sê conosco, é o que pedimos, oramos e agradecemos. Abençoa também esse início dessa nova leitura aos Colossenses. Continua nos ajudando e continua abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender e entender, aplicar e praticar todos os ensinos, conformidade à Tua palavra, qual é o nosso mapa, a qual é o nosso guia, a qual é a nossa bússola, a qual é o nosso GPS, Sistema Global de Posicionamento, e que venhamos a nos posicionar
independente da questão, do dilema, do problema, da luta, da adversidade, em qual estivermos inseridos, como homens e como mulheres, como servos e como servas de Deus, e que o teu nome venha a ser glorificado e engrandecido em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Colossenses, saudação e graça. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que estejais cheios de conhecimento e da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. A excelência de Cristo, capítulo 1, versículo 14 de Colossenses. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhais preeminência. Ele é o primeiro, mas ele também é o primogênito. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele era o único Filho de Deus. Quando ele vem e ele cumpre a sua missão, quando ele dá o brado de Tetelestai, está consumado, na cruz do Calvário, no Gólgota, na montanha da caveira, na cruz, o que ele está fazendo ali? Quando ele ressuscita, ele é o primogênito dos mortos. O primogênito era quem? O filho mais velho. Então, se teve o primeiro, teve o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, ou seja, ele inaugurou, ele deu a possibilidade, quando o véu foi rasgado, de eu e você, aquele que reconhece o pecado, aquele que confessa, aquele que abandona, aquele que deixa, a misericórdia nos alcança e o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, ele foi o primeiro, ele desce como unigênito e sobe como primogênito. Ele desce como único filho e sobe como um primeiro. E se tem um primeiro, tem um segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e todos quanto receberem e aceitarem, dê-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus, o primogênito dos mortos, que para que tenha preeminência, porque foi dado ao agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, os reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. O ministério de Paulo. Se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado em toda a criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo corpo que é a igreja, de qual estou feito ministro,
segundo essa dispensação, ou segundo essa administração de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Você já parou para pensar, imaginar? Paulo, com todo o seu doutorado, com toda a sua formação acadêmica, se fosse eu e você, o que você queria almejar? Estar em outro patamar. Você imaginaria estar num nível mais elevado, mas não. Deus quebra Paulo, com toda a sua formação acadêmica, com toda a sua linhagem, como ele falou, de hebreus, cidadania romana, concedida com grande soma de dinheiro, e leva ele, e constitui ele como ministro dos gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Então ele ia ter que explicar a lei, o costume, as perguntas. Imagina, ele foi enviado para um povo que não tinha um conhecimento de usos e costumes. Não foi enviado para os judeus, foi enviado para os gentios. Você imagina aquilo? Por isso que ele fala, e quando a gente fala ministro, aí você pensa assim, né? Já pensa no Supremo Tribunal, já pensa lá no STF. Ministro aqui, vou trazer uma colocação para você. Mentalize, ou se você não tem essa ideia na sua mente, vá no seu Google lá e veja a raiz da palavra ministro. E lembra daqueles navios, embarcações bem antigas, por exemplo, na época dos vikings, que abaixo, na última parte, no porão do navio, ficavam os remadores, ali remando, os remadores romanos, eles tinham os nomes de ministros. É desse tipo de ministro que Paulo está falando. Pega mais essa pérola aí. E eles estavam remando. Ou seja, quando acontecesse qualquer coisa no barco, quando acontecesse qualquer problema de colidir contra uma rocha ou contra um iceberg, e o barco viesse a naufragar, encher de água, quem eram os primeiros a morrer? Quem eram os primeiros a sofrer o dano daquela situação? Os ministros. Quando ele fala que ele era ministro de Cristo, é que ele está dizendo, lembra que ele falou, considerando inferior aos outros. Olha, estou aqui exposto entre falsos irmãos, eu estou aqui exposto entre as bestas feras, eu estou aqui exposto entre naufrágios, entre na voragem do mar, entre toda essa situação como ministro. Mas não é ministro que você está pensando, não, é ministro lá embaixo, cá embaixo. É isso que ele está dizendo aqui. E ele foi constituído como ministro, dos gentios, Paulo, eu estou feito ministro. Capítulo 1, versículo 23 de Colossenses. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual sou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos a todo homem perfeito, maduro em Jesus Cristo, para que isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. E que essa palavra, a qual é inerrante, infalível, poderosa o suficiente, possa, como uma espada, penetrar até as juntas e medulas. Possa até penetrar, até a divisão da alma e do espírito. E trazer em você, e gerar em você fé, amor, esperança, para você cumprir a sua vocação e a sua chamada. Eu sou o pastor Rômulo, um beirante de verdade. Querendo Deus, amanhã retomamos com os 3 capítulos de segunda a sexta. Deus abençoe, a paz do Senhor.